Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. E aí, como que tá na região de vocês? Tá friozinho também? Por aqui deu uma esfriada, viu? Tô até tendo que dormir com um cobertor a mais e olha que eu sou calorento. Sorte que eu tenho o lookinho pra me esquentar de vez em quando também, quando eu tô assistindo TV no sofá. O caso de hoje é mais um daqueles que vai só ladeira abaixo, do começo ao fim. Vocês vão ver que parece até trama de novela. E eu fiquei sinceramente impressionado, sabe, com tudo que aconteceu. Impressionado pro lado ruim, é lógico. Você já vai entender do que eu tô falando, mas antes você tá chegando por aqui agora, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Te convido também a me seguir nas redes sociais, que por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Em junho de 2014, Jani Puhakka, que a essa altura estava com 19 anos de idade, ainda era um nome em ascensão no esporte finlandês. Ele era um jogador de hóquei no gelo, por fora ele era um rapaz forte, discreto, rápido na pista, mas o que pouca gente sabia era que por dentro ele era um homem mais frágil e sensível. Na época ele jogava pelo Espoo Blues, e já chamava atenção por um talento técnico que muitos descreviam como natural e intuitivo. Ele era um dos poucos atletas em quem os técnicos viam futuro com consistência, mas por trás da imagem promissora havia o silêncio de quem carregava um segredo. O Jani era gay e mesmo sem ter revelado publicamente a sua orientação, ele ouvia piadas, era evitado por parte dos colegas e se sentia cada vez mais, como que eu posso dizer, reprimido. Ele sentia que a sua presença incomodava. Ele não era o tipo de atleta que se impunha pela voz, nem pela agressividade. Ele era um rapaz tranquilo, gentil e meticuloso, e foi exatamente esse tipo de personalidade que ironicamente incomodava os mais inseguros do time. Eu acho isso uma besteira gigantesca, porque o que você tem a ver com a vida do outro? É muito estranho quando a gente escuta sobre jovens que sofrem bullying por conta de orientação sexual ou por conta das suas vestimentas, sabe? Tipo, eu acho que quem faz isso faz por ser inseguro consigo mesmo e acaba tendo raiva de quem simplesmente é o que é e brilha como é. Bom, foi em junho de 2014 que ele conheceu um homem chamado Ralph Nordmo. O encontro aconteceu num site de relacionamentos voltado para homens mais velhos. O Ralph tinha 56 anos, era veterinário norueguês e morava há décadas na região de Espoo, onde o Jani também vivia. O perfil do Ralph no site era discreto, sem foto de rosto. Ele era um homem de poucas palavras. Mas alguma coisa ali chamou a atenção do Jani e com isso eles começaram a conversar por longas horas durante o dia e até a noite. Eles começaram a se falar no dia 6 de junho de 2014 e no dia 12, apenas 6 dias depois, eles já estavam morando juntos. Para muita gente isso parecia loucura, tanto pelo pouco tempo de conversa quanto pela imensa diferença de idade, já que o rapaz era mais de 30 anos mais jovem que o seu novo namorado. Mas para o jovem, aquele relacionamento era um alívio. O Ralph se mostrou sempre muito acolhedor, protetor, maduro, não fazia piadas e não questionava, nem testava a sua masculinidade. Muito pelo contrário, ele dizia que o admirava exatamente por ser quem ele era. E foi nesse cenário de conforto que o Jani tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele resolveu sair do armário, não só para a família, nem somente para os amigos mais próximos, mas para todo o mundo. Ele queria viver aquele amor em paz, mesmo sabendo que isso teria consequências, principalmente dentro do esporte. Nos meses seguintes, os dois passaram a aparecer juntos com mais frequência em eventos sociais. O Ralph, embora muito mais velho, parecia acompanhar bem o ritmo do Jani, apesar de alguns amigos dizerem que o homem era muito pegajoso e até certo ponto obsessivo. O Jani, por sua vez, foi ficando cada vez mais distante do hóquei, o que começou como uma pausa estratégica e acabou virando um afastamento total. E no final de 2018 ele anunciou oficialmente a sua aposentadoria,
antes mesmo de completar os 24 anos de idade. E foi aí que o rapaz começou a investir na moda. Ele chegou a trabalhar em produções de desfile locais, fez parte de projetos com fotógrafos finlandeses e discretamente começou a construir uma presença online como influenciador de estilo e moda. O seu perfil no Instagram foi ganhando seguidores e a imagem de primeiro jogador de hóquei abertamente gay da Finlândia passou a ser também um símbolo de superação. Mas enquanto a vida do Yanni tomava novos rumos, a do Ralph estagnava. Ele continuava no mesmo consultório veterinário de sempre, com os mesmos clientes e a mesma rotina. Não era uma má vida, mas ao lado do Yanni, tudo parecia pequeno demais. E foi nesse momento que o equilíbrio começou a rachar. A diferença de idade, que no início parecia irrelevante, passou a pesar no cotidiano. O Ralph não acompanhava mais o ritmo do parceiro, ele não entendia as redes sociais, não se adaptava ao círculo de novos amigos e cada aparição pública do Yanni era para ele um lembrete de que ele estava ficando para trás. E ele odiava as lives que o namorado fazia nas redes sociais e passou a ficar irritado todas as vezes que era convidado a participar online dos vídeos que o rapaz fazia para agradar os seus fãs. Os conflitos começaram de forma sutil, um comentário atravessado, um olhar de reprovação, uma crítica sobre a roupa ou sobre a forma como o Yanni se expunha online, mas com o tempo vieram as discussões reais. O Ralph não escondia mais o incômodo com a nova fase do companheiro, dizia que ele estava mudado, egocêntrico e superficial. O Yanni se defendia, dizia que precisava se reinventar e que precisava de algo empolgante para trabalhar e que estava feliz com a sua nova vida online. Ele dizia que estava feliz com seus fãs e não via nada de errado em ter seguidores fiéis. Mas o Ralph não aceitava nada disso. E eu sinceramente acho que aqui faltou um pouquinho de bom senso, porque a gente tem que entender que se a gente aceita se relacionar com uma pessoa 30 anos mais nova, temos que entender que são gerações diferentes, gostos diferentes e nem todo mundo é igual. Não dá para você esperar que o seu parceiro ou parceira tenha o mesmo comportamento que você, até mesmo se for da mesma idade, entendeu? Porque pessoas são diferentes. Agora imagina gerações tão distantes. Enquanto o Ralph, por exemplo, cresceu ouvindo Madonna, o Yanni já cresceu ouvindo cantoras mais novas, como por exemplo a Ariana Grande. Então existe sim um conflito de gerações. Eu acho que quando você vai entrar num relacionamento como este, onde existe uma baita de uma diferença de idade, você tem que entender isso, tá tudo certo. Quer namorar, quer se relacionar com alguém muito mais novo, muito mais velho? Ok, não vejo problema, mas o problema é você não entender que existem diferenças e que essas diferenças vão sim impactar a rotina do casal, principalmente com o passar do tempo, porque pensa bem, eles tinham mais ou menos 30 anos de diferença. Quando o Yanni tivesse 30 anos de idade, o Ralph já estaria com 60. Quando o Yanni tivesse com 40 anos, o Ralph já estaria com 70 anos. Então é uma diferença que, principalmente a longo prazo, começa a pesar no relacionamento. Mas se você está disposto a isso, você tem que entender como que as coisas vão funcionar com toda essa diferença de idade e geração. Vocês concordam comigo? Só que o Ralph, ele não aceitava, tá? Ele não aceitava nada disso. E aos poucos, o que era admiração virou possessividade. O que era proteção virou controle. E o que antes parecia um amor improvável virou uma prisão silenciosa. Os amigos notaram o clima estranho, mas o jovem sempre desconversava. Dizia que estava passando por uma fase difícil, mas que os dois se amavam. E realmente eles pareciam se gostar, tá? Principalmente porque nos piores momentos eles continuavam juntos, mesmo nas brigas mais pesadas, eles dormiam na mesma cama, se reconciliavam, e foi assim, entre idas e vindas emocionais, que passaram os próximos anos. Até que em agosto de 2023, o Yanni tomou uma decisão definitiva. Ele queria se separar. Ele não conseguia mais enxergar um futuro onde o Ralph coubesse na sua rotina, principalmente na rotina online, já que ele odiava aparecer na internet e não queria que o namorado continuasse com aquilo. E a conversa sobre o fim do relacionamento aconteceu dentro de casa de forma direta. O Yanni disse que não via mais futuro naquela relação
que precisava se reencontrar. Ele disse ainda que não queria mais se anular para caber na vida do Ralph e que não abriria mão da sua vida online para agradar o namorado. O parceiro ouviu tudo em silêncio, mas com uma cara de desaprovação. Ele disse que entendia, que respeitava a decisão e que eles podiam continuar morando juntos por mais algum tempo até que o Yanni encontrasse um novo lugar para se estabelecer. Parecia que estava tudo bem, mas no rosto do Ralph já mostrava que tinha algo errado, que ele não estava aceitando aquilo muito legal, não. De qualquer forma, o Yanni topou, ele achou que com maturidade os dois conseguiriam encerrar aquela história com respeito mútuo entre os dois, afinal foram quase 10 anos lado a lado. Mas o que ele não sabia é que dentro daquele silêncio, o Ralph estava afundado numa espiral sem volta. Agora nós vamos nos transportar para setembro de 2023, cerca de um mês depois da conversa sobre a separação. O Yanni seguia morando na mesma casa, mas o ambiente era outro. As trocas entre os dois ficaram mínimas, já não havia jantares juntos, nem programas em dupla, eles dormiam em quartos separados, quase não se falavam, mas o Ralph insistia em manter as aparências. Ele ainda publicava fotos antigas dos dois, com legendas ambíguas. Ele curtia os posts do Yanni e mandava mensagens mesmo quando eles estavam no mesmo cômodo. Isso era bem estranho, porque às vezes eles estavam na sala juntos ali, sentado cada um no canto, e ele mandava mensagem ao invés de simplesmente falar com o rapaz, sabe? E quando os amigos perguntavam se eles ainda estavam juntos, ele dizia que sim. O Yanni não sabia muito bem como reagir a isso, ele achava que o término estava sendo um pouco difícil para o Ralph e não queria de forma nenhuma deixá-lo ainda mais chateado ou desconfortável. Ele queria manter a paz até a mudança definitiva, mas com o tempo começou a se sentir observado o tempo todo. O Ralph sabia onde ele ia, com quem falava, o que postava, o que escondia, e foi nesse clima estranho que o Yanni começou a acelerar os seus planos de mudança. Ele visitou 2 apartamentos em Espoo, entrou em contato com uma amiga que morava em Helsinki e cogitou até passar uma temporada fora do país. Mas cada passo que ele dava na direção de ir embora definitivamente era um gatilho a mais para o Ralph. A mente dele já não raciocinava com clareza, era como se cada ação do Yanni confirmasse uma rejeição pessoal, um abandono definitivo. E quanto mais percebia que estava perdendo o controle, mais tentava retomar o poder, mesmo que fosse na base da chantagem emocional. Ele começou a dizer que estava doente, que se sentia fraco, sem sentido, sem propósito de vida, insinuava que não aguentaria viver sem ele, dizia que era injusto ele ter utilizado os anos da sua vida, os últimos 10 anos da sua vida, se dedicando a um relacionamento que agora tinha acabado e que o Yanni ainda tinha tempo de reencontrar o amor. Já ele não tinha mais todo esse tempo, então ele dizia que isso era injusto. E aí entra mais uma vez aquele negócio que eu falei, de que se o Ralph queria se relacionar com o Yanni, que era 30 anos mais novo, ele deveria saber que se isso acontecesse, num possível término, as coisas estariam mais complicadas pro lado dele, para reencontrar, né, um amor. Embora eu ache, gente, que você pode reencontrar um amor até com 100 anos de idade. Basta você querer. É que tem gente que simplesmente se apega a uma pessoa e só quer se for aquela. Mas o mundo tem milhões de pessoas. Se não deu certo com essa pessoa, você vai encontrar outra em algum momento, sabe? Então acho que foi um pouquinho de maturidade também da parte do Ralph. E enquanto isso, o Yanni tentou manter a calma, mas na última semana de setembro, o Ralph fez algo que mudou completamente o tom da história. Ele procurou um amigo antigo, um caçador da região, e pediu emprestado uma espingarda. Ele disse que queria proteger a casa e que não estava se sentindo seguro. O amigo estranhou o pedido, mas atendeu. O Ralph tinha porte legal, era um cidadão estável, sem antecedentes e aos olhos de qualquer um parecia apenas um homem envelhecendo sozinho, vivendo a sua própria vida. Mas ninguém sabia que aquela arma ia virar o ponto final de uma história inteira. No dia 5 de outubro de 2024, o Yanni anunciou em um grupo fechado de amigos que havia assinado um contrato com uma marca local de roupas esportivas. Ele seria o rosto de uma nova coleção
com foco em atletas LGBT. O ensaio estava marcado para o dia 14 de outubro. Aquela seria a primeira vez que o jovem voltaria a posar publicamente como ex-atleta. Quando Ralph soube da notícia, algo parece ter se rompido de vez dentro dele. Ele passou a agir de forma errática, dormia no sofá, trancava-se no escritório por horas, esquecia de comer e alternava momentos de apatia total com explosões de raiva silenciosa. Ele meio que implodia por dentro. Um dia, ao encontrar o Yanni arrumando algumas caixas com as suas roupas, ele chegou a perguntar com um tom ameaçador se o rapaz achava mesmo que algum dia conseguiria sair daquela casa e deixá-lo para trás. O Yanni achou que aquilo era só um surto de ciúmes ou mesmo de inveja e apenas ignorou. No dia 10 de outubro de 2024, ele fez uma reserva em um hotel. Ele pretendia passar a noite lá e só voltaria na casa do ex-namorado para buscar suas coisas no fim de semana. Mas o Ralph insistiu que ele ficasse por mais uma ou 2 noites. Ele pediu que eles tivessem ao menos uma última conversa amigável, pelo menos em consideração aos últimos anos. O Ralph esclareceu que gostaria de jantar e se despedir de forma tranquila, até se desculpar por tudo o que fez e essas coisas erradas sobre o comportamento que ele vinha tendo nos últimos tempos. Por fim, contra o próprio instinto, o Yanni aceitou o convite e essa foi a última vez que ele entrou naquela casa por vontade própria. Agora nós vamos avançar 2 dias no calendário, vamos para o dia 12 de outubro de 2023, uma quinta-feira fria e silenciosa. O Yanni acordou cedo, se vestiu, mandou uma mensagem ao ex-companheiro avisando que sairia definitivamente da casa e deixaria a chave no lugar que eles tinham combinado. Mas naquela noite, o Ralph não dormiu. Ele passou a noite em claro, sentado na poltrona do escritório, com a espingarda encostada na parede. O celular dele ficou desligado desde o dia anterior. Ele não respondeu ninguém, ele não ligou para ninguém e por volta das 8h40 da manhã, o Yanni entrou na sala. Ele estava com uma mochila nas costas e levou um susto ao ver o Ralph, porque ele nem sabia que ele estava em casa. Ele se recompôs rapidamente e disse que, conforme tinha escrito na mensagem de texto, ele ia deixar a chave e voltaria no sábado com um amigo para pegar o resto dos seus pertences e objetos. A conversa durou menos de 3 minutos. Segundo que o Ralph contou à polícia depois, ele pediu que o Yanni sentasse um pouco. Disse que precisava falar uma última coisa, mas o Yanni se recusou, dizendo que a essa altura já não existia mais nada a ser dito. Então ele se virou de costas e foi nesse momento que tudo simplesmente desabou. O Ralph levantou, pegou a espingarda, apontou direto para as costas do rapaz, que até alguns dias atrás ele dizia ser o grande amor da sua vida. Não houve grito, não houve discussão, apenas um disparo seco que ecoou pelo bairro e foi ouvido por ao menos 3 vizinhos. O disparo atingiu a região do tórax do rapaz. A bala atravessou o seu corpo e o jogou contra a parede da sala. Ele faleceu quase que instantaneamente, sem tempo de reagir. O Ralph ele ficou em pé, imóvel, ele não chorou, não correu, não sentiu nada. Ele apenas abaixou a arma e ligou para a emergência. Quando os policiais chegaram, eles encontraram a porta aberta, o corpo da vítima ainda estava caído no chão, a mala dele estava encostada na porta e o Ralph estava sentado no sofá e ele aguardava em silêncio. Quando o policial falou com ele, ele respondeu friamente: fui eu que disparei contra ele. Eu não queria fazer isso, mas ele ia embora de qualquer jeito, então agora ele nunca mais vai embora, nunca mais vai para lugar nenhum. O Ralph basicamente fez jus àquela frase de que se não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Ele foi egoísta, imaturo, não aceitou o relacionamento como era, tudo acabou, ele não aceitou o fim do relacionamento como foi, e para resolver algo interno, para resolver uma frustração própria, ele preferiu tirar a vida de alguém que ele chamava de seu grande amor. O Ralph Nordman foi levado algemado sem oferecer qualquer resistência. No boletim de ocorrência, os oficiais registraram ausência de sinais de luta, um ambiente preservado e nenhuma tentativa de fuga.
O Ralph não escondeu a arma, não escondeu o corpo e não tentou negar o que tinha feito. Na verdade, ele contou tudo em detalhes. Ele simplesmente aceitou o que tinha acontecido e não quis fazer papel nenhum, sabe? Fazer o papel de arrependido ou o papel de vilão. Não, para ele era o que era, de forma nua e crua. E aí, gente, o caso chocou todo mundo de imediato, não apenas pelo ato em si, mas pela identidade da vítima. O Yanni não era só mais um nome, ele era um símbolo, era representatividade viva num país onde o esporte ainda engatinha em questões de diversidade. E perder a vida daquela forma por alguém tão próximo virou um símbolo ainda mais doloroso. A notícia correu rápido pela Finlândia. Em menos de 24 horas, jornais de todo o país já estamparam a foto do casal, relembrando a trajetória do Yanni no hóquei, a sua aposentadoria precoce e a sua coragem ao se assumir gay num meio tão hostil. A imagem dele caído no chão daquela sala era como um soco na história que ele tentou reescrever com tanto esforço. Nos dias que se seguiram ao crime, a imagem do jovem estampou manchetes em todo o país, mas não como atleta, nem como modelo ou influenciador, e sim como uma vítima. As emissoras de TV reprisavam vídeos dele jogando hóquei, exibiam trechos de entrevistas antigas e relembravam com um tom quase épico o momento em que ele assumiu publicamente a sua sexualidade. Eles comentavam a sua coragem, a sua juventude, a sua luta contra o preconceito, mas agora tudo isso ganhava um novo peso. Ele havia perdido a sua vida por aquele que dizia amá-lo, e isso, para muitos, foi mais difícil de aceitar do que o próprio crime, porque o Ralph não era um estranho, não era um agressor que surgiu do nada, era o companheiro do cara que esteve ao lado dele por quase uma década. O homem com quem ele dividiu a sua casa, sonhos e também toda a sua vida. O mesmo homem que apareceu em dezenas de vídeos e fotos dizendo que o amava. E com isso o debate público foi invadido por questões delicadas. Até que ponto o amor pode esconder controle? Como identificar sinais de uma relação emocionalmente perigosa? E por que tantas vezes as vítimas de relacionamentos abusivos ainda não sabem que são vítimas até que seja tarde demais? É importante ressaltar que essas são questões que não servem apenas para um relacionamento do meio LGBT. Não, essas são questões que um relacionamento heterossexual também enfrentam. Quantos e quantos casos a gente não conta aqui de mulheres ou homens que perderam as suas vidas pelas mãos dos seus parceiros? O que eu quero deixar claro é que aqui a gente não está abordando nada sobre a orientação sexual estar envolvida no crime que aconteceu, porque isso acontece em todo tipo de relacionamento e está muito ligado a ciúmes, possessão, inveja, dinheiro. Tudo isso acaba, culminando em coisas simplesmente horríveis que acontecem aí com vários e vários casais. Então é preciso mesmo prestar atenção no relacionamento que a gente está inserido para ver se aquilo é saudável ou se é uma potencial bomba no futuro. Muitas vezes essas bombas são armadas lá no começo e quando explodem, alguém acaba perdendo a vida. Sobre o caso do Yanni, várias associações LGBT emitiram notas de pesar. Alguns pediram que o caso fosse considerado um crime de ódio, outros evitaram a palavra para não reforçar estereótipos, mas uma coisa era unânime: a morte do Yanni não era só uma tragédia pessoal, era um trauma coletivo. E enquanto isso, Ralph permanecia em silêncio, ele estava preso em uma unidade psiquiátrica de segurança. Ele passou os primeiros dias sendo avaliado por uma equipe de psicólogos forenses. Os relatos iniciais descreviam ele como um homem desconectado da realidade, que alternava momentos de lucidez com episódios de apatia total e desequilíbrio. A única coisa que ele repetia era: eu não queria que ele fosse embora. Eu impedi que ele fosse embora. Ele não saiu pela porta porque eu não deixei. O que deixa claro aqui que o ponto de ruptura foi justamente esse, o momento do fim. Ele não aceitou de forma alguma que o Yanni sairia daquela casa e seguiria a sua vida. Ele preferia que o rapaz ficasse em casa, ficasse na casa dele como um amigo, que eles não tivessem nenhum tipo de relacionamento, mas que estivesse ali sob o seu controle. E quando isso acabou, para ele não tinha mais sentido continuar com nada. Era melhor acabar com tudo. O interrogatório oficial durou menos de 2 horas. O Ralph confirmou o crime, assinou a confissão e não apresentou nenhuma justificativa racional.
disse que estava em desespero, que sentia que tudo tinha acabado e que não viu outra saída, mas essas palavras não foram suficientes para a promotoria. Em novembro de 2024, ele foi formalmente denunciado por homicídio doloso com agravante emocional e conjugal. A acusação descreveu o crime como fruto de uma escalada silenciosa de possessividade e destacou que a arma foi buscada dias antes, o que indicava intenção e premeditação, ou ao menos preparação consciente para um possível ato violento. A defesa, por outro lado, adotou uma linha emocional, apresentou laudos sobre o estado depressivo do Ralph, tentou argumentar que se tratava de um surto momentâneo e pediu que a pena considerasse o histórico do réu, um homem sem antecedentes, profissional respeitado e que confessou tudo. Mas o promotor foi direto e firme ao dizer que nenhum histórico era capaz de cancelar o fato de que ele tirou a vida de um homem desarmado pelas costas dentro da casa que os dois compartilharam por tanto tempo. O promotor terminou dizendo que isso era uma execução muito bem planejada e não um surto repentino, e que esse ato foi covarde. Após as audiências preliminares, o julgamento foi marcado para março de 2025. Então agora nós vamos avançar para o dia do julgamento. A sala do tribunal estava lotada, havia jornalistas, ativistas, ex-colegas de time, familiares e muitos curiosos. Todos queriam ver de perto o homem que por quase 10 anos foi visto como o porto seguro do Yanni e que agora se tornava o seu algoz. O Ralph entrou algemado, de cabeça baixa, ele vestia uma blusa cinza e parecia mais magro, mais envelhecido. Ele não cumprimentou ninguém, sentou, respirou fundo e esperou. O julgamento durou 3 dias. No primeiro, a promotoria expôs o caso com uma precisão cirúrgica, reconstituiu os últimos meses do relacionamento, exibiu trocas de mensagens entre o casal, depoimentos de amigos e vizinhos e apresentou a cronologia dos eventos, desde a conversa sobre a separação até o momento do disparo. O que chamou a atenção foi o fato de que o Ralph já havia feito buscas na internet sobre armas eficazes para defesa pessoal e como agir em caso de invasão doméstica. Mesmo morando com alguém que ele dizia amar, ele fez essas pesquisas com o intuito de utilizar esse conhecimento para finalizar a vida do seu amado. A promotoria usou isso como evidência de que o crime, embora não totalmente premeditado, foi sim arquitetado em algum nível. Ficou claro de que antes do Yanni perder a sua vida, quando o Ralph convidou ele para sentar e ter uma última conversa, aquilo ali definiria o que aconteceria a seguir. Se o Yanni se sentasse, conversasse e aceitasse ficar, ele estaria vivo. Como ele simplesmente se recusou, levantou e disse que estava tudo acabado, que estava indo embora, o Ralph optou por finalizar a vida do rapaz ali mesmo. Então foi meio que premeditado, mas era uma premeditação que dependeria de uma resposta de um terceiro. Porque tudo poderia mudar caso o Yanni aceitasse ficar com o Ralph. Tipo assim, quer ficar vivo? Fica comigo. Quer perder a vida? Vai embora. No segundo dia, a defesa tentou apelar para o emocional, apresentou relatórios médicos apontando depressão profunda isolada, dependência afetiva e histórico de colapsos silenciosos. Eles tentaram convencer o júri de que se tratava de um caso de descontrole, não de frieza. Chamaram um especialista em psicologia relacional que descreveu o Ralph como um homem em desintegração emocional e alegaram que ele não sabia lidar com a ideia do abandono. Mas o terceiro dia de julgamento foi definitivo. Os promotores chamaram 2 testemunhas que eram amigas do Yanni para contar os episódios em que o Ralph sugeriu que preferia vê-lo morto do que com outra pessoa. Em uma dessas ocasiões, ele teria dito que se o rapaz saísse por aquela porta, ele não voltaria nunca mais. Todas essas ameaças demonstradas pelas testemunhas no tribunal desmontaram a tese da defesa. E quando foi convidado a falar, o Ralph contrariou a recomendação dos seus advogados e decidiu abrir a boca. Ele choramingou e disse que errou, mas porque não sabia como parar de amá-lo. A juíza manteve a postura firme, disse que o crime era um ato de posse e não de amor. E o júri, por unanimidade, declarou o Ralph Nordmo, então com 66 anos de idade, culpado por homicídio doloso qualificado
por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, já que ela foi pega de surpresa. A pena foi de 14 anos e 6 meses de prisão, sem direito à redução por confissão, já que o Ministério Público entendeu que o Ralph só não fugiu porque não tinha mais para onde ir. Ele foi levado direto para a prisão de Turku, onde segue detido até hoje em uma ala especial que a sua defesa conseguiu por conta da sua idade e questões relacionadas à saúde mental. Eu achei a pena bem curta, tá? A casa onde tudo aconteceu foi colocada à venda no mês seguinte, ninguém quis comprar, o imóvel ficou fechado por mais de 8 meses, até que uma empresa comprou para demolir. Hoje, quando se fala no nome Jani Puháka, ainda há dor, ainda há indignação, mas também há memória, porque a história dele continua sendo lembrada em rodas de conversa, reportagens e campanhas sobre relacionamentos abusivos. Porque, no fim das contas, o Jani sobreviveu ao preconceito de um país inteiro, de um time de hóquei, mas não sobreviveu ao medo de quem não soube lidar com a própria solidão. E, por fim, ele foi morto por alguém que dizia amá-lo. E esse é o tipo de violência que simplesmente não tem cura, principalmente porque vem de onde você menos espera. E é bizarro, né, quando a pessoa diz que simplesmente matou por amor. O amor não mata, o amor cura. O que mata é a inveja, a possessão, a falta de amor próprio, porque para você fazer mal a outra pessoa, você já não está bem consigo mesmo. Mas é isso, é claro que eu quero a sua opinião, então deixa para mim aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Eu acho que a pena foi pequena, mas se a gente considerar que ele já está com 66 anos, esse período aí atrás das grades provavelmente vai mudar muita coisa aí na vida dele. Eu acho que quando a gente começa a envelhecer, digamos assim, eu tô com quase 30 anos hoje, eu já sinto um pouco disso, parece que a gente tem urgência de viver, porque parece que a qualquer momento tudo vai acabar. Então imagina para uma pessoa de 66 anos passar tanto tempo atrás das grades. Com certeza acaba sendo algo muito difícil. É isso, gente, muito obrigado a quem ficou até aqui. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.